Ó, esse Porto Central. Gente, aquilo ali vai matar, vai acabar com tudo. A pesca já está sendo atingida pelo Porto Açu. A chegada desses outros dois, podemos dizer que vai acabar com a pesca. Eu sou favorável ao progresso, todos nós queremos progresso, mas será que o progresso vem com graça para todo mundo? Isso nunca chega, isso é só projeto. A gente vai envelhecer, morrer e nem nossos netos vão alcançar isso. O primeiro rumor seria que a comunidade seria transferida para outro local. Se é uma coisa que nos ajuda, que venha. Mas se for uma coisa que vai nos prejudicar, que não venha. Você conhece São Francisco de Itabapoana? São Francisco é o quinto maior município em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Atlas Brasil, em 2010, apresentou o segundo pior IDH do estado também. Apesar da ausência de infraestrutura no município, percebe-se o grande interesse de grandes grupos empresariais e do poder público em implementar empreendimentos de médio e grande porte na região. Infelizmente, essa área é uma região que tem assim, sido muito cobiçada por esses grandes empreendimentos, A questão do pré-sal, a questão de todo esse recurso petrolífero que existe em nossa região, então, infelizmente, tem atraído esses grandes empreendimentos. O primeiro e mais antigo deles é a Ponte da Integração, uma obra que está sendo realizada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Ela foi projetada desde a década de 80 e a intenção é ligar o município de São Francisco de Itabapoana a São João da Barra. Essa ponte da integração aí, isso vai trazer coisas boas para o nosso município, mas vai trazer coisas ruins também. Porque fica fácil fazer uma coisa aqui, você atravessar por lá rapidinho, fazer lá atravessar por aqui, rapidinho. A ponte da integração, sim. Eu acho que, inclusive, talvez seja uma das únicas coisas que está previsto que pode realmente beneficiar. Enquanto isso, na comunidade de Barrinha, o projeto do terminal portuário Canaã foi substituído pelo projeto do Porto Norte Fluminense, que envolve a construção de uma termoelétrica com capacidade para a produção de até 3,5 gigawatts de energia. Nós temos aí, chegando aí o Porto Norte Fluminense, aqui no município de São Francisco de Itabapoana, onde querem instalar as termoelétricas. Então eles querem tirar esse gás natural que existe aí, e passar para essas termoelétricas para poder fornecer essa energia elétrica, vamos chamar assim, para esses portos que estão sendo instalados. Com a chegada do porto na comunidade quilombola de Barrinha, traria uma mudança significativa no modo de viver das pessoas. Em a maioria das casas aqui não possuem, por exemplo, fronteiras, muros dividindo suas casas. Os terreiros são suas famílias, então isso traria uma mudança significativa na questão de segurança, no conforto. O Quilombo de Barrinha tem aquela parte que já veio dos escravos, Meus avós, meus tios, e ali foram criados muitos anos ali naquele quilombo. Ela surgiu através de escravos que fugiram de suas senzalas, que aqui constituíram famílias. Realmente fomos convidados para várias reuniões. O poder público poderia talvez dar mais atenção e talvez proteger essa comunidade, visto que a instalação de grande empreendimento na comunidade traria mudanças significativas. E eles passaram para nós que ia ter uma hidroelétrica ali, que aquela hidroelétrica não iria prejudicar nem a gente, nem os marisqueiros, nem os pesqueiros, não iria prejudicar nada. Se isso realmente for verdade, se isso realmente não vai prejudicar o povo, que eu não acredito, pelo que eu tenho visto nos outros lugares, será bom. Mas se não for, seria bom que não viesse. Na Praia das Neves, no município de Presidente Kennedy, no Espírito Santo, está em fase de instalação o Complexo Industrial Portuário Porto Central, que envolve operações relacionadas com petróleo e gás natural, granéis líquidos, energia, apoio offshore, agronegócio, carga geral, containers e minerais. Já existe o Porto Açu,
que todos nós já sabemos e conhecemos as problemáticas ambientais que ele trouxe ao município ali, né, de São João da Barra, afetando agora aí o nosso município de São Francisco do Itabapoana. A pesca de São Francisco do Itabapoana já está sendo atingida devido ao Porto Açu, e agora no Espírito Santo, o Porto Central, um megaporto tão grande quanto o Porto Açu, talvez até maior que o Porto Açu. Vai causar um impacto muito grande, tanto para quem pesca na água doce, como a nós, como quem pesca no mar. Porque ó, quem pesca no mar, ó, eles vão para a plataforma deles, vai ser lá no tal lugar onde é o pesqueiro deles. Vocês acham que eles vão deixar ninguém passar ali para ir pescar? Não vai. Então isso aí vai fazer o quê? Trazer fome para o nosso lugar. Inclusive, ano passado, eu entrei com um processo da colônia contra o porto, porque no estudo coloca que foi um pesqueiro. O impacto do porto vai pegar um pesqueiro. Porém, eu fui com pescadores, a gente mapeou todos os pesqueiros, que na verdade o porto ele vai acabar com o pesqueiro de barra. Então vai ser um impacto direto na pesca. O empreendimento em questão, ele afeta diretamente a colônia de pescadores, que é para onde vem esses maiores impactos do empreendimento. A pesca no nosso município, se eu não me engano, é a segunda fonte de mais renda que tem no nosso município. E, se eu não me engano, é a cana-de-açúcar ou o abacaxi são os primeiros, depois vem a pesca, que dá muita renda, né? A potencialidade que existe ali na foz do Itabapoana em relação à pesca. São Francisco do Itabapoana hoje é um dos municípios que dá pesca melhor dentro do estado do Rio de Janeiro. Ultrapassou Cabo Frio, ultrapassou Macaé, áreas que eram pesqueiras que tinham um valor altíssimo economicamente. Hoje São Francisco está em primeiro lugar. Se vier esses portos aqui que estão se esperando chegar, o Porto Norte Fluminense e aqui no sul do Espírito Santo, o Porto Central, pode-se dizer que essa pesca vai cair, né? Então nós temos que lutar por essa pesca. Essa pesca hoje sustenta muita gente dentro do estado do Espírito Santo e dentro do estado do Rio de Janeiro, que são estados na região, né, sudeste, um dos maiores que nós temos aqui no nosso país. Tá rolando aí com uma peruazinha frita, R$80. Tô ligado. Por que a gente entrou com esse processo? Porque a gente já tem o exemplo do Porto do Açu, que prometeu mundos e fundos que assim que fosse implantado, iria estar ajudando na pesca, e hoje o que eles dão é alguma migalha para o pescador. Então, assim, o impacto é muito grande para a gente da pesca. Então, além dos impactos que os pescadores do mar vão sofrer, a gente também tem os impactos dos pescadores ribeirinhos, né? Os pescadores da foz do Rio Itabapoana, que é uma região dos alagados. Nós temos ali uma série de construções que serão feitas direcionadas para o mar, mas a gente também tem a abertura de um canal dentro do continente, que vai trazer aquela água salgada para dentro do continente. E isso, pensando no contexto da foz do Itabapoana, que é uma foz, uma área muito alagada, existe o risco muito grande, né, de salinização dessa região. Então, com isso, a gente vai ter um impacto sobre a pesca com os pescadores ribeirinhos, e também teremos um impacto, né, nos pequenos agricultores, que é semelhante ao que acontece hoje no Porto do Açu, né? Por conta da salinização ali do lençol freático, muitos pequenos agricultores não conseguem mais manter as suas pequenas plantações de subsistência. A gente já viu acontecer em outros municípios, São João da Barra é a prova disso, na época do Porto do Açu, da questão dos impactos que teve. Aí hoje vem a questão que a gente vem falar do Porto aqui Central, que é um dos grandes empreendimentos, mas a gente vê falar que as coisas vai chegar, mas são muitas vagas de emprego. Mas quem vão ser essas pessoas? Aí as pessoas vão vir para São Francisco, aí ele vai envolver a saúde de São Francisco, vai envolver a educação de São Francisco, vai envolver a iluminação de São Francisco, vai envolver todo o transporte de São Francisco, o trânsito de São Francisco já é caótico. Então todas essas questões, os impactos vão ser grandes. Aí o que eu fico a pensar, eu não sou contra progresso, eu sou favorável ao progresso, todos nós queremos progresso, mas será que o progresso vem com graça para todo mundo? Eles chegam falando que vai gerar emprego e essas pessoas não vão ser empregadas. E essas pessoas estão aí, elas não vão ter mais como sobreviver. O rumor que haveria uma instalação de um empreendimento portuário aqui na região, o primeiro rumor seria que a comunidade
seria transferida para outro local, assim como exemplo do Porto do Açu, onde muitas pessoas tiveram que ser desabrigadas para a instalação do complexo. E esse tão emprego que eles falam que vai gerar? Não gera nada. A exemplo de Barra do Açu, um distrito ao lado do Porto Açu lá, virando-se uma cidade fantasma. Eu sempre falo que às vezes nas coisas vem graça e desgraça. Alguns usufruem da graça e outros usufruem da desgraça. Infelizmente, que se fosse para progresso para todo mundo, para ter facilidade para todo mundo, promete que vai ter 3 mil empregos ou vai ter X emprego, mas quem? O nosso povo está preparado? Rapaz, pelo um lado, eu acho que isso nunca chega. Isso nunca chega. Isso é só projeto. A gente vai envelhecer, morrer e nem nossos netos vão alcançar isso. Isso é uma coisa difícil, mas se viesse mesmo, seria bom, pô. De um lado, né, porque aqui no norte, aqui, esse negócio que ia fazer ali, de um lado, né, até tentaram ajudar os pescadores aqui, mas para aqui é difícil, o apoio maior veio para o norte. E o patrimônio imaterial, ele é muitas vezes mascarado mesmo. E isso muitas vezes é invisibilizado nesses estudos. Quando você olha a configuração da construção, né, de toda essa estrutura, o Santuário das Neves ele vai ficar pequenininho dentro dessa estrutura. Hoje quem visita o Santuário das Neves, de longe já vê a sua fachada, né, a parte frontal. Com essa mudança de estrutura que vai acontecer ali, as pessoas vão chegar agora pelas costas do santuário. E, por fim, atravessando o município, a ferrovia F-118 vai ligar empreendimento das regiões metropolitanas dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, compreendendo o trecho entre Santa Leopoldina e Anchieta, interligando ainda os terminais portuários de Porto de Ubu em Anchieta, Espírito Santo, do Porto Central em Presidente Kennedy, Espírito Santo, o Porto do Açu e o Distrito Industrial de São João da Barra, além do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, a Comperj, em Itaboraí. O detalhamento de execução da primeira etapa da ferrovia, que deve custar 6 bilhões de reais, está previsto para ser entregue até 2030. O empreendimento será realizado pela Vale. A maior fonte de renda do nosso município é pesca e agricultura. São Francisco é banhado por 2 rios, né, o Rio Itabapoana e o Rio Paraíba. E a gente, além disso, nós temos 62 quilômetros de praia. Nós somos considerados um dos maiores produtores do estado. Nós já tivemos aqui grandes produção de maracujá, grandes produção de abacaxi. E nós temos uma coisa, nós temos 2 coisas boas. Nós temos um povo trabalhador e temos uma terra produtiva. Tudo que se planta aqui colhe. Uma das principais fontes de renda dele atualmente é essa, né? A agricultura, é a pescaria. Só que ao mesmo tempo a gente não vê muito se falar sobre isso. Se o nosso município já é considerado o dos segundos IDH, um nível muito pequeno, uma renda baixa dos produtores, se não tivesse agricultura, porque quem mantém esse município esse tempo todo? Praticamente a pesca e a agricultura. Não sou contra o empreendimento, não sou contra o nosso município crescer, não sou contra portos. Só o que me deixa entristecida é a questão que, se tem pessoas capacitadas para estudo, por que não colocou mais um pouco à frente, não em cima de um pesqueiro, que é onde o ganha-pão do pescador? A gente tem que começar muito bem a se preparar para essas coisas. O nosso povo tem que ter mais estudo, mais educação, mais formação, né? Para quando surgir essas coisas, o nosso pessoal está mais preparado para concorrer de igual para igual com os outros que vêm de fora. Analisando as informações que vêm sendo vinculadas, percebe-se um grande número de empreendimentos sendo construídos em áreas muito próximas. E nisso é inevitável não lembrar do Porto do Açu, localização de São João da Barra, que mesmo não atuando com a sua capacidade total, causou danos irreparáveis na cidade. E fica o questionamento se realmente há necessidade da criação de novos portos ou melhorar a qualidade dos que já existem. O questionamento que se faz é sobre a real necessidade dos empreendimentos para o desenvolvimento econômico da região. Considerando que o município seja chamado de capital do agronegócio pelo poder público municipal, faria mais sentido fomentar as atividades que já pertencem à realidade da população e que são subdesenvolvidas, estimulando a indústria local, agregando valor ao que já é produzido no município, gerando mais empregos e aquecendo a economia local e regional. E
você, sabe como anda São Francisco de Itabapuana? Você sabia da chegada desses empreendimentos? Você conhece os impactos que esses empreendimentos podem causar no município? E os potenciais econômicos do município? Você acredita que eles podem contribuir para a autonomia e o desenvolvimento econômico do município? Venha saber mais e conversar sobre esses assuntos com o projeto NEABC em São Francisco de Itabapuana. Nosso núcleo operacional fica na rua José Luiz de Freitas, número 19, Centro. A realização deste projeto é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal conduzido pelo IBAMA.